Boa noite, a graça e a paz, amém? Amém, glória a Deus. Antes de começar a leitura da palavra, continue em pé, vamos orar, amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, porque é um privilégio, irmãos, estarmos aqui e alimentarmos da palavra do Senhor, amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade, ó Deus, de poder oferecer a Ti um culto a Ti, Senhor, de poder estar aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, vem com Teu cajado e toque o Teu povo, para que nós possamos, Senhor, continuar caminhando nos Teus caminhos, Senhor. Fale com a Tua igreja, Senhor, neste momento. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos agora para o Antigo Testamento, amém? Amém, glória a Deus. Abra a Bíblia lá no livro de Êxodo. Êxodo, nós vamos ler o capítulo 17, mas a partir do verso 8 até o 16. Êxodo, capítulo 17, verso 8 ao 16. Amém? Glória a Deus. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque amanhã. Eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram o cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Amém? Amém. Mês passado, o Senhor nos concedeu a graça de ouvir a sua palavra acerca da jornada do povo de Israel no deserto, com um tema passando pelas águas de Mara. Quem lembra? As águas amargas. Nós vimos que as águas de Mara não apenas retratam uma experiência que o povo tivera no deserto, mas também é um princípio espiritual. Durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, o povo de Israel passou por várias estações. E uma delas é Refidim.
A Bíblia diz que o Senhor ia diante deles nessa caminhada. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor disse: eu vou diante de ti. E nós sabemos também que uma nuvem cobria eles durante a sua caminhada, durante o dia, e à noite uma coluna de fogo. Então cada vez eu entendo que eles estavam em um local e eles iam para outro, era conduzido pelo Senhor por meio da nuvem. Amém? Então a Bíblia diz que o Senhor ia diante deles. E aqui onde nós acabamos de ler em Êxodo, vai falar de uma outra estação, Refidim. O povo saiu do deserto de Sim e acamparam em Refidim. Refidim em hebraico significa descanso, significa provisão. É aqui em Refidim que nós vamos ver algo muito importante. É aqui em Refidim que Moisés fere a rocha e aquela rocha sai a água. É aqui em Refidim que levanta-se a guerra contra Amaleque. É aqui em Refidim que um altar é levantado ao Senhor, aonde diz a Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. É aqui em Refidim que Jetro, sogro de Moisés, traz a sua filha, que é a esposa de Moisés, e seus filhos. É aqui em Refidim que Jetro aconselha Moisés separar: levante homens temente a Deus, para que te ajude a conduzir, a julgar este povo. Então todos esses fatos nós vamos ver, é aqui em Refidim. Então quando eles chegaram em Refidim, não havia água para o povo beber. E o povo contendeu com Moisés. Eles reclamaram. Se você ler o verso 1 e o 2, você vai ver que eles chegaram em Refidim e não havia água. Então eles questionam Moisés. Ele se revolta contra Moisés. Então, por intermédio do Senhor, Moisés pega a vara e fere a rocha. E ali sai a água, para saciar o povo. Esse povo esqueceu cedo quem era Deus, irmãos. Ele esqueceu as maravilhas e os sinais que o Senhor havia feito no Egito. Eles esqueceram que Deus o alimentavam todos os dias com maná. Vocês acham que agora em Refidim o Senhor iriam deixar morrer de sede? Mas eles esqueceram. Eles esqueceram. E aí Moisés fere a rocha e sai a água. Eles acamparam em Refidim e não havia água. E conforme o direcionamento do Senhor, Moisés fere a rocha e sai a água para o povo beber. Então veio Amaleque. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel. E quantas vezes permitimos de forma inconsciente, que a nossa natureza carnal se manifesta através das nossas respostas, quando nós damos às circunstâncias da vida, quando murmuramos, quando questionamos. E a palavra diz que Amaleque pelejou contra eles. Biblicamente, Amaleque representa a nossa carne. Carne significa, dentro do contexto bíblico, a nossa posição caída. A nossa posição pecaminosa. Então, quantas vezes nos comportamos como ele?
Quantas vezes, diante das circunstâncias, nós questionamos o Senhor. De uma forma talvez inconsciente. Então o tema hoje da mensagem é a peleja de todos os dias. A peleja de todos os dias. Nós vamos ficar apenas com este fato, com este momento em que Amaleque peleja contra Israel. E de que forma Amaleque atacou o povo de Israel. Aqui em Êxodo, nós não temos muita explicação. Mas quando nós vamos lá para Deuteronômio, capítulo 25, do verso 17 e 18, nós vamos ver que eles atacam o povo de Israel pela retaguarda. Os cansados, os enfraquecidos, aqueles que estavam vindo da peleja cansado, estressado, fadigado. É aí que Amaleque começa a atacar. Diz assim a palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 25, do verso 17 e 18. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saíres do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado, afadigado, e não temeu a Deus. Quando Israel estava voltando da peleja, os que estavam atrás, os cansados, os fracos, foram eles atacados pelos amalequitas. Ou seja, os amalequitas fizeram uma cilada e atacaram eles. Atacaram a retaguarda. Presta atenção no princípio espiritual que é aqui. Eles estavam desapercebidos. Eles estavam cansados, eles estavam fadigados. Amaleque não atacou quem estava na frente, mas quem vinha atrás. Amaleque atacou para impedir Israel que entrasse em Canaã. Então podemos entender que o alvo da carne, se Amaleque significa a nossa carne, nós podemos entender então que o alvo da carne é nos impedir e desfrutar completamente do Senhor, da herança que Ele tem para nós. Então, quando nós lemos aqui em Êxodo, no capítulo 17, no verso 8 até o 13, nós vemos que Israel pelejou contra Amaleque. O verso 9 diz que Moisés ordenou que Josué fosse para a batalha. O verso 10 diz que Josué pelejou contra Amaleque. E já o verso 11 diz que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando Moisés baixava suas mãos, Amaleque prevalecia. E é diante desse contexto, que nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida, amém? Primeira coisa, a carne sempre procura uma oportunidade para nos atacar. A carne sempre procura uma oportunidade para nos atacar. As situações que contribuem para que a carne venha pelejar conosco. Há momentos, irmãos, que estamos desapercebidos. Há momentos que você acha que está tudo bem. Olha, está tudo bem lá em casa, está um amor, está uma maravilha, então eu não preciso orar. Eu não preciso ler a palavra, está tudo bem. É no momento que nós estamos desapercebidos. É no momento que nós achamos que está tudo bem. É esse momento que a carne vem nos atacar.
A carne sempre procura uma oportunidade para nos atacar. Davi, todos lá do reino de Davi era para ir para a guerra, os soldados, inclusive Davi. Davi foi? Não. Davi foi descansar, não é isso? Davi foi descansar. Davi ficou no terraço do palácio. E o que ele vê? Betseba olhou e o pecado cometeu. Não vigiou. São pequenas brechas que a carne precisa para destruir a nossa comunhão com Deus. Não precisa de muita coisa, irmãos. Pequenas brechas. Pequenas brechas. Segunda coisa, para vencermos a carne, devemos lutar contra ela. O que diz o verso 10, em Êxodo 17, diz que Josué pelejou contra Amaleque. Mas no verso 9, o que acontece? Moisés fala para ele, vá lutar, lute com os amalequitas. No verso anterior, então, Moisés ordenou que Josué fosse para a batalha contra Amaleque. O alvo do povo de Israel era chegar a Canaã. Mas havia uma luta no meio do caminho. E eles tinham que lutar. Eles tinham consciência disso, irmãos. Assim somos nós. Nós precisamos ter consciência que a carne sempre peleja contra o espírito. Nós precisamos ter consciência que a carne peleja para que não respondamos ao propósito de Deus. A carne sempre peleja. Precisamos ter consciência que a carne peleja para que a nossa vontade, ainda que aos nossos olhos naturais, seja melhor da intenção, se prevaleça mais que a vontade de Deus. Tudo o que nós trouxemos conosco do nosso nascimento biológico era da carne. Tudo. Nós só somos novas criaturas no dia que eu e você, no dia que nós aceitamos Jesus. Mas tudo aquilo que nós trazemos do nosso nascimento carnal é carne. Eu sou uma pessoa tão meiga. Essa sua meiguice começou quando? Você nasceu com ela? Ou é uma meiguice transformada, moldada pelo Espírito Santo? Eu sou uma pessoa tão inteligente. Essa inteligência nasceu contigo ou o Espírito Santo foi te dando ao longo da caminhada? Eu sou uma pessoa tão calma. Eu tenho uma paciência de Jó. Mas quando veio essa paciência? Está na sua carne? Ou ela foi formada através do Espírito Santo de Deus na sua vida? Então, os nossos olhos naturais, nós achamos que muita qualidade em nós são coisas boas, mas precisamos discernir o que é carne e o que vem do Espírito. Da mesma forma que o povo hebreu sabia que o inimigo Amaleque estava no caminho para impedi-los a prosseguir e precisava lutar, nós também pelejamos contra a carne todos os dias. A nossa luta é constante. A todo momento Satanás procura lançar dardos inflamados na nossa mente. Setas de medo, de ciúme, de dúvidas, de incredulidades. E aí vai.
Não podemos fazer concessão com a carne. Não podemos permitir que brechas se formem em nossa vida, em nenhuma área. Não podemos. Romanos capítulo 8, verso 7 diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. No verso 8, ele vai dizer: o que estão na carne não podem agradar a Deus. Em Gálatas capítulo 5, no verso 16 ao 17, o apóstolo Paulo diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Precisamos ter consciência que tanto em mim quanto em você há uma luta travada em nós. Há uma luta. A carne peleja contra o espírito. Terceira lição que podemos tirar desse contexto: para vencermos a carne, precisamos orar. No verso 11 diz que quando Moisés levantava as suas mãos, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava as suas mãos, prevalecia Amaleque. Então, quando que Israel prevalecia? Quando que Israel prevalecia aquela peleja? Quando Moisés o levantava as mãos. Mas na hora que ele abaixava, Amaleque prevalecia. Então vemos que Moisés, com as suas mãos levantadas, nos fala da oração, nos fala da intercessão, nos fala do clamor ao Senhor. A vitória, o resultado de Josué não dependia dele, dependia da oração, da intercessão de Moisés. Quando ele levantava as suas mãos para o alto, vemos o valor da oração na nossa vida. É uma arma que precisamos buscar, é a oração, é aplicar diariamente na nossa vida. E como que o inimigo tem investido com toda a força para que o povo de Deus ore pouco, ou não ore quase nada, ou que não sabe orar, ora pela carne. Senhor, me dá, me dá, me dá. Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Dificilmente ele fala: Senhor, eu te agradeço, eu te louvo pela essa luta que eu estou passando. Dificilmente. Porque muitas vezes as nossas orações têm sido muito egoístas. Muito egoísta. Não oramos e não contemplamos a grandeza que é o nosso Deus. E como que o inimigo tem investido com toda força. A oração não tem sido prioridade devocional. O inimigo sabe muito bem como tirar o foco do povo de Deus para que ele não tenha tempo com Deus. Mas além da oração devocional, irmãos, nós temos a oração de intercessão. Com as mãos pesadas, as mãos de Moisés era pesada. Ele não suportava ficar muito tempo com as mãos levantadas. Então o que faz Arão e Hur? Arão segura o braço de Moisés de um lado, e Hur segura o braço de Moisés do outro lado, para que agora com as mãos levantadas, a oração pudesse continuar. Quando eu olho para esse contexto, me leva a ver que como que nós precisamos da oração devocional,
Como que nós precisamos orar pelo outro. Como que nós precisamos que o outro também ore por nós. Não é feio, irmão, você chegar para o teu irmão e dizer: me ajude na oração. Não é feio. Eu preciso de oração. Os nossos pastores precisam de oração. Os irmãos que venham aqui para louvar ao Senhor precisam de oração. É orgulho você não admitir que sozinho você vai conseguir. Não é feio. Então, quando eu olho para Arão e Hur, vejo esses dois homens ajudando na intercessão, Moisés. Eu oro por você e você ora por mim. Então Arão e Hur sustentaram as suas mãos até que o sol se pôs. Então Josué vence Amaleque. E qual a arma que Josué usou para vencer os amalequitas? A espada. Aqui nós vamos entrar para o quarto ponto. Para vencermos a carne, precisamos ter a palavra de Deus. Hebreus, ele vai comparar a palavra de Deus como uma espada. Aquela espada afiada, que corta, que separa, que discerne a alma e o espírito. Hebreus compara a palavra do Senhor como espada. Em Efésios, Paulo vai falar da armadura celestial e vai dizer também: tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, para vencermos a carne, precisamos ter a palavra de Deus. Verso 13 de Êxodo, capítulo 17, diz assim: e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Jesus, quando foi levado ao deserto, ele venceu cada palavra. Quando Satanás diz: tu és filho de Deus, então faça essa pedra virar pão. E ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Se tu és o filho de Deus, lança-se daí desse penhasco, que os teus anjos vêm te socorrer. Ele diz: não tentas o Senhor teu Deus. Para vencermos a carne, precisamos ter a palavra de Deus. A carta aos Hebreus, o que ele diz acerca da palavra de Deus? Ele diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e aptas para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra é uma espada que trabalha no mais profundo do nosso ser. A palavra é a espada que trabalha o mais profundo do nosso coração. E como tem sido a leitura da palavra de Deus em nós? Pergunte para você: como que a palavra tem agido em minha vida? Eu tenho tido sede? Eu tenho tido fome da palavra de Deus? Eu tenho lido a Bíblia somente para dizer que eu leio? Ou eu tenho permitido o Espírito Santo trabalhar no meu caráter? O Senhor diz em Oséias capítulo 4, verso 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Salmo 119, verso 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ainda no Salmo 119, verso 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê?
estão entendendo? Se você não toma posse da palavra, a carne te derrota. O que torna a carne forte em nós é a nossa fraqueza na oração. É a nossa fraqueza na leitura da palavra. Não é quantos livros da Bíblia você lê durante o ano, mas o quanto você tem meditado. O quanto você tem investido de tempo na palavra. O quanto você tem permitido a palavra penetrar no seu interior. Porque as obras da carne, irmãos, é fazer que nós viemos a pensar que nós podemos entender as coisas de Deus sem o direcionamento do Espírito Santo. Lembra-se que Amaleque atacou Israel pela retaguarda. Israel foi atacado pela retaguarda. Aqueles que vinham atrás, aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam desapercebidos. Então, nós se deixamos de orar, se nós deixarmos de buscar o Senhor nas orações, se deixarmos de buscar o Senhor no estudo da Tua palavra, se nós não deixarmos o Espírito Santo falar conosco, se nós não tivermos sede de Deus, ficaremos fracos espiritualmente e a carne vence esta peleja. A carne é a nossa natureza pecaminosa. Precisamos entender que mesmo após a conversão, essa natureza da carne não se converte. É na cruz. O que Paulo disse? Já estou crucificado. O nosso velho homem tem que estar crucificado na cruz. Precisamos entender que mesmo após a conversão, essa natureza da carne não se converte. E o método de Deus para tratar a carne no primeiro momento é a cruz. É a vida de cruz. É negar a si mesmo. Então nós somos exortados a viver uma vida de cruz. O Senhor Jesus, Ele diz lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu já falei esse ano o que é carregar a cruz. Você já recebeu esta porção. A nossa vitória contra a carne não é algo que nós obtemos pelo esforço, mas que nós recebemos de Deus através de Jesus. Jesus está no Santo dos Santos, no trono da graça, como sumo sacerdote, que intercede por nós, que nos ajuda, que ministra a vida de Deus para dentro de nós. Quando nós somos atentados a afastar de Deus, a entregar um pecado, nós devemos buscar socorro ao Senhor Jesus. Nós devemos orar a Cristo todos os dias. Ele triunfou sobre a tentação e agora, como sumo sacerdote, promete que nos dará força e graça suficiente para resistirmos o pecado. Se queremos prosseguir, irmãos, se queremos prosseguir, não podemos nos entregar. Podemos perder uma luta, mas não perdemos uma batalha. Podemos perder a luta, mas a batalha não terminou. A batalha não terminou. Lembra-se que o nosso general de guerra peleja. Ele peleja por nós. Talvez a sua luta na sua casa, talvez você tenha perdido uma luta. Mas lembre-se, a batalha não terminou. A batalha não terminou. Lembre-se dele, lembre de Jesus. O nosso Senhor Jesus peleja a nosso favor. Então, meu irmão, minha irmã,
Não negocie a sua vida cristã. Não faça concessão com o pecado. Não faça concessão com a carne. Não faça concessão com o pecado. Nós vimos, irmãos, que refidim em hebraico significa descanso, significa sustento. Aquela rocha ferida tipifica Cristo. Cristo é a provisão de Deus para nós. Quando, irmãos, quando eu me detenho a ler o livro de Êxodo, eu vejo nitidamente nessas páginas o nosso caminhar. Eu vejo o quanto que o Espírito Santo quer nos ensinar. Que o nosso caminhar com Deus, ele é de degraus em degraus. Que o nosso caminhar com Deus é por etapas. E como que nós precisamos conhecer os caminhos do Senhor, irmãos. E eu falo para vocês que muitas vezes nós não conhecemos. Nós conhecemos o Senhor, conhecemos sim a sua obra, mas o caminho do Senhor, sabe por quê? Porque quando Ele nos leva a alguma situação da vida, a primeira coisa que nós fazemos é questionar. A primeira coisa que fazemos é questionar. Será? Será que? Será? É a primeira coisa que nós fazemos. Então muitas vezes nós não conhecemos os caminhos que o Senhor nos leva para falar conosco, para nos tratar, para nos moldar, para trabalhar a cruz em nós. E muitas vezes esses caminhos são incompreendidos por nós, que somos seus filhos, filhas, servos, servas do Senhor. Diante de muitas situações da vida, nós nos comportamos como o povo hebreu lá no deserto. Nós olhamos para a circunstância. Olhamos para a circunstância. Aí questionamos, murmuramos, não renunciamos o nosso eu. Demonstramos uma fé tão mediana. Tão mediana. Se cada um pudesse ter a revelação do que é a vida cristã, você correria bem longe do pecado. Você oraria assim: Espírito Santo, me leva para a cruz. Me leva para a cruz. Espírito Santo, eu quero conhecer o caminho do Senhor. Porque a gente acha que os caminhos do Senhor têm que ser igual ao nosso, cheios de maravilhas. Mas o Senhor muitas vezes quer tratar conosco. Apesar das tribulações que nós estamos vivendo, ou viemos a passar, o Espírito Santo nos revela nessa passagem de Êxodo, na estação de Refidim, que o Senhor é o nosso refrigério. O Espírito Santo nos ensina que nós não devemos olhar para a circunstância, mas olhar para aquele que nos tirou do mundo das trevas e nos trouxe para o mundo da luz. O Antigo Testamento é figura do Novo Testamento? É. O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento? É. Das coisas, irmão, que nós experimentamos hoje. Hoje nós temos o privilégio de experimentar aquela água que saiu da rocha, que é Jesus Cristo. Hoje nós temos esse privilégio de experimentar essa realidade espiritual. O que foi para eles um fato, um toque daquela vara lá na rocha, para nós, hoje, no Novo Testamento, nós experimentamos essa realidade espiritual, porque aquela rocha ferida, ela tipifica Cristo, aquele que veio como provisão de Deus para nós. Hoje nós podemos experimentar essa realidade espiritual, o beber de Cristo. O beber de Cristo. Como é gostoso o beber de Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 21,
verso 6, o Senhor diz: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Em Apocalipse ainda, no capítulo 22, no verso 17, o Senhor Jesus diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem tiver, receba de graça a água da vida. A água da vida. Precisamos a cada dia sentir mais sede, mais fome do Senhor Jesus. Ele é a água viva. E Ele falou: aquele que vir a mim receberá de graça. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que tem sede, venha. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A peleja de todos os dias. Todos os dias a carne peleja contra o espírito. E todos os dias precisamos nos alimentar do Senhor Jesus. Beber da sua água, que é Ele, para nos fortalecer espiritualmente. Para que nesta peleja vença o espírito. Amém? Fecha seus olhos nesse momento, irmão. Fecha seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Glória a Deus. Pai, te louvamos porque cada dia entendemos que precisamos estar na dependência do Espírito Santo. Precisamos ser realmente dependentes do Senhor. Te louvamos pela presença, pelo teu agir em nossas vidas. E você que tem pensado: chega do mundo do pecado, eu preciso fazer um concerto com Deus, eu preciso me entrosar com a igreja, porque ali é o meu lugar, eu preciso de Jesus. Você que deseja fazer um concerto com Deus, levante o seu braço como um sinal. A igreja te dá essa oportunidade, a igreja te faz esse convite, porque realmente só Jesus pode nos perdoar, nos dar a vida eterna, mudar os nossos valores e fazer de nós novos homens e novas mulheres. Há alguém nessa noite que deseja fazer um concerto com Deus, recebendo Jesus como Senhor da sua vida? Levante o seu braço como um sinal. Nós como igreja queremos te ajudar. Nós como igreja queremos andar com você. Nós como igreja queremos te ajudar. Há alguém nessa noite? Há alguém nessa noite? Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente? Você esteve na igreja, foi para o mundão, voltou, está mais ou menos, não sabe se fica, se não fica. É com você mesmo. Há alguém nessa noite? Fiquemos de pé e oremos ao Senhor, encerrando esse culto. Pai, te louvamos, que a tua palavra é viva e é eficaz, penetrante, vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Te louvamos pelo poder da tua palavra que tem operado em nossas vidas. Despedes agora, Senhor, esse grupo de irmãos em paz para os lares, e declaramos mais uma semana de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja?
Amém? Domingo pela manhã, aula aqui em nome de Jesus. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Quero falar com o Heraldo rapidamente.